Infection A1 ou Infection AO foi uma febre que surgiu no Tico-Teco há algum tempo atrás aí. Basicamente, pense em seu desenho, filme ou anime favorito. Agora, imagine que um vírus surge e os personagens lutam pela sobrevivência enquanto seus amigos e inimigos vão lentamente virando... isso. Pois é, quem tem estômago fraco que se prepare, porque hoje vamos ver as aberrações criadas por Snip Snoop no seu Infection AU de como treinar seu dragão. No primeiro vídeo, começamos com o icônico Banguela, mas não levantem muitas esperanças, viu? Fase 1. Sem diferenças perceptíveis, pode ocorrer um leve aumento da sede ou diminuição do apetite. Fase 2. 3 a 5 dias. Canais oculares, canais nasais e canais auditivos começam a vazar líquido. O apetite quase acabou e a sede aumenta significativamente. O dragão ficará letárgico. Fase 3, uma semana. Os olhos começam a falhar, as escamas do dragão desaparecem e ele perde peso rapidamente. O dragão só se move para beber, está muito fraco para fazer mais alguma coisa. Esse estágio marca a ruína do dragão, ele não pode ser mais salvo. Fase 4, 9 a 12 dias. É neste estágio que os olhos apodrecem e as escamas caem. O interior da boca seca e murcha. Seria muito mais misericordioso matar o dragão agora, caso contrário, ele só continuará a sofrer, pois sua consciência restante será corroída. Fase 5, 2 a 4 semanas. Parece que o dragão finalmente está vivo e hostil. Seguindo nesse mesmo estilo, aprendemos mais sobre o Stormfly e alguns outros dragões. Stormfly, status ferido, não infectado. Stormfly foi atacado pela casca do Banguela. Tenho certeza disso, pois compartilhamos marcas de mordidas semelhantes. Ela não apresenta sintomas da doença após semanas sendo mordida, mas eu e minha equipe continuaremos observando-a atentamente. Ela apresenta sinais de trauma, claramente perturbada com o que passou naquela noite. Bafo e arroto. Status infectado, estágio 2. Bafo mostra os sintomas da doença. Talvez se ele for removido, a outra cabeça possa sobreviver. Bafo e arroto. Status incerto. Bafo foi removido com sucesso, com alguns sedativos, é claro, e depois de alguns dias o arroto não apresenta mais sintomas. Vamos mantê-lo em quarentena e eu vou manter a cabeça de Bafo para estudar. Bafo, status falecido. Abri e estudei a cabeça de Bafo. O que encontrei me deixou enjoado, rastejando na cavidade nasal barra ocular e no tecido era o que pareciam minhocas brancas. Eram apenas um pouco maiores que vermes, mas mais compridos. Talvez essa, entre aspas, doença seja parasitária? Talvez tenha a ver com um certo corpo da água ou até mesmo com os peixes nele capturados. Observação, eles não gostam de fogo. A Fúria da Luz, status não infectada. A Fúria da Luz permitiu relutantemente que Soluço colocasse os equipamentos antigos do Banguela nela, para que possam encontrá-lo e finalizá-lo. Ela ainda está relutante em atacar a casca do Banguela, mas permite que Soluço a monte para buscar mais informações sobre a doença. Pesadelo monstruoso, status não infectado. Melequenta e Pesadelo monstruoso se ofereceram e agem como os principais defensores de Burke. Bocão até criou uma armadura improvisada para Pesadelo monstruoso com escudos e sucata. Pesadelo monstruoso não hesita em queimar qualquer casca à vista e oferece ainda mais agressão à casca apodrecida de Banguela. Mas eu vi como pode ser difícil para Pesadelo monstruoso descansar, provavelmente com medo de que outro cadáver possa atacar. Os parasitas e seus hospedeiros têm uma forte aversão ao calor, que me leva a acreditar que é por isso que Pesadelo monstruoso não ficou doente, apesar de comer peixe do que minha equipe suspeita ser água infectada. Acho que seu hábito de se incendiar é o que mata os parasitas antes que eles possam crescer. Vaca aterrorizante, status não infectada. Toda essa bagunça deixou Vaca aterrorizante nervosa, ela está mais sensível a barulhos lá fora e se tornou muito mais protetora comigo. Eu faço certeza de cortar, verificar e cozinhar o peixe dela antes de comer. Consome tempo e ela não gosta da espera, mas eu não posso perder Vaca aterrorizante para os parasitas. Também não confio em ninguém para verificar o peixe dela. Uma coisa boa é que sua dieta principal consiste em pedras, não há riscos nessa refeição. Pula-nuvem, status desconhecido. Valk e Pula-nuvem retornaram de uma expedição pelo antigo território de Grimmel para libertar os dragões presos restantes. Apesar de enviar vários dragões terrores terríveis com avisos, ela me disse que não tinha ouvido as notícias da praga recente até agora. Após explicar o problema, ela parecia muito perturbada por estar familiarizada com esta situação. Ela disse que antes da morte de seu aliado besta implacável, ocasionalmente via dragões com os sintomas que eram rapidamente eliminados
por outros dragões ou até congelados pelo próprio Alpha. Pula-nuvem não mostra nenhum sinal de doença até agora, mas estou de olho nele. Pula-nuvem, status estágio infectado 2. Já faz 6 dias, se é que levou um dia a mais para o Pula-nuvem apresentar os sintomas, pode ser devido ao seu tamanho maior. Valka, minha equipe e eu temos trabalhado incansavelmente por uma cura enquanto ainda é possível. Temos mantido o Pula-nuvem dominado com ervas e hidromel para que ele não sinta dor enquanto tentamos expulsar os parasitas. Fiz alguns furos sobre os chifres e as placas do focinho para lavar as cavidades nasais com água salgada, ácido de transformase diluído, fumaça, calor e depois mais água salgada. Entre essas lavagens, nós o mantemos em um ninho de vermes de fogo domesticados, onde a rainha pode vigiar por ele enquanto ele se recupera. Escreverei mais se ele começar a melhorar. Acho que conseguimos, finalmente conseguimos superar. O saltador de nuvens, embora fraco e desidratado, recuperou o apetite. Ele também parece mais energético. Eu teorizo que esse método não funcionará para os dragões aquáticos e que não gospem fogo. Pesadelos estridentes, mesmo que não sejam baseados em fogo, sua eletricidade os esquenta mais do que os parasitas conseguem suportar. Estridentes também são notavelmente inteligentes, o que ajuda, e a maioria dos outros dragões de alta temperatura e da classe boião estão seguros. Vermes de fogo são completamente imunes. Em uma nota mais sombria, recebi mais dragões infectados. Eu rezo que é apenas paranoia entre os vikings, mas eu só posso esperar o pior e torcer pelo melhor. Por enquanto, os vermes de fogo são nossa melhor esperança para curar nossos dragões. Esmagador de crânios, status não infectado. Descobri uma nova forma de capturar os dragões infectados em seus estágios iniciais graças ao esmagador de crânios. Aprendi isso depois que o esmagador de crânios ficou ansioso e até defensivo ao sentir o cheiro do dente afiado de alguém. Parece que o olfato aguçado do chifrudo consegue detectar as toxinas produzidas pelos parasitas. Vou usar os chifrudos para verificar os dragões de todos para que possam ser curados antes que seja tarde demais. Vou pedir voluntários e deixá-los se revezar para farejar a doença, pois é muito estressante para o chifrudo fazer isso por mais de 1 hora de cada vez. Os curados. Tenho constantemente aperfeiçoado a cura e os métodos para cada dragão doente encontrado, mas ainda há apenas 70% de chance de os dragões curados não terem danos duradouros. A vasta maioria recebe deficiências para toda a vida, caso contrário, muitos perdem o senso de balanço e coordenação, porém ainda mais perdem a visão completamente. Eu vou continuar desenvolvendo a cura e só espero que Soluço e a Fúria da Luz voltem logo. Já faz mais de 1 semana. Por fim, o último dragão, Cisalha do Vento. Heather chegou quase 1 semana depois que a mensagem sobre os parasitas foi recebida na Ilha Berserker. Ela foi imediatamente prestativa, apesar de não ter conhecimento prévio sobre os parasitas. Ela queria trazer seu irmão Dagur, mas aparentemente ele tinha que cuidar de alguns negócios. Seja lá o que isso signifique, a viagem mais recente de Heather foi para a Ilha das Duas Asas. Eles a ensinaram muito sobre a Cisalha do Vento, seu dragão do tipo chicote e navalha. Agora, ambos vivem juntos em harmonia. Ao retornar, ela me disse algo incrível. Chicotes e navalhas são aparentemente imunes aos parasitas. Isso pode ser devido à sua dieta de lesmas marinhas. Algo a ver com as toxinas? Qualquer que seja, preciso pesquisar mais com a Cisalha do Vento e as lesmas que ela come. Talvez até tentar deixá-la aqui na ilha para confirmar esta teoria. Por mais emocionante que isso seja, tenho medo de contar a cabeça quente. Com isso, terminamos o primeiro volume. Pois é, nosso querido Banguela foi de vapo, mas pelo menos já temos potencialmente uma cura. E o que sabemos até agora dos parasitas é que, número 1, se originam dos peixes e número 2, sua fraqueza é fogo. Com isso em mente, a próxima parte que veremos é uma história em quadrinhos mostrando a visão de Soluço. Ele começa mostrando Soluço e Fúria da Luz na praia onde Banguela foi infectado. E é do mesmo lago. Isso deve ser o suficiente pro Banguela. Cortamos então para Astrid, mãe de Soluço, buscando por ele. Esse é o lugar certo? Ali, ele pode ter organizado uma fogueira. Elas a encontram sobre uma fogueira, entretanto a felicidade em seus olhares se esvai ao verem o olhar traumatizado dele. Mas o pior, quando a mãe de Soluço se aproxima, vê que o braço direito de seu filho foi arrancado. Soluço, me diga quem fez isso. Você acha que consegue matar ele com isso? Caso você tentasse, o Banguela ia te rasgar por inteiro. Nenhuma lâmina pode matar ele agora. A Fúria da Luz não pode nos ajudar mais. A mãe o pergunta então como ele sobreviveu e é aí que Dagur aparece. Se você não lembrar dele é porque ele aparece somente na série animada da Netflix.
Vemos por meios de flashback o ataque de Banguela, resultando na suposta morte de Fúria da Luz e Soluço perdendo seu braço. Até claro, Dagon e seu dragão aparecerem, mas mesmo com um baita machucado, a casca de Banguela permanece viva. Honestamente, o mais assustador é o olhar do Soluço, que assim, meu mano passou por coisas. O próximo curta mostra a Roto e Bafo, mais especificamente a Roto paranoico após tudo que aconteceu. Pois se vocês se lembram, Bafo estava infectado e teve que ser eliminado. Está tudo bem, Arroto, sou eu. Está tudo bem. Eu sei que você está assustado. Eu não vou deixar mais nada acontecer. A história até agora tá bem depressiva, né? E pra deixar o clima mais leve, o próximo volume vai nos mostrar mais dragões infectados. Trovão da Tempestade. Um trovão da tempestade infectado é uma ameaça muito diferente do que era antes. Não demora muito para que a decomposição destrua os pulmões e as cordas vocais do dragão, então ensurdecer os inimigos não é mais uma opção. As praias só devem ser visitadas se necessário, pois essas cascas agora tendem a se esconder na areia e na lama. Se alguma vítima infeliz passear muito perto, a besta a agarrará em um instante para fornecer mais nutrientes à sua colmeia. Curiosamente, o comportamento é semelhante ao de um espectro da areia. Falando dele, o espectro da areia. Um espectro da areia infectado frequentemente toma uma medida curiosa para reparar seu corpo moribundo usando areia. Em vez de atirar nos inimigos, ele remenda as cicatrizes abertas em sua carne. Isso sempre termina com uma estátua de arenito com uma carcaça infestada dentro. Eles não conseguem se mover muito rapidamente durante esse processo, então só seria uma ameaça se te pegassem desprevenido. Parece que ele se decompõe mais rápido enquanto estão envoltos em areia. O aguilhão veloz. Os aguilhões velozes são uma grande ameaça durante este período. Se um for infectado, os demais certamente o seguirão. Sobre os efeitos da praga, esse dragão se torna muito mais agressivo, rápido e mortal. Devido ao seu tamanho, eles se desfazem rapidamente e acabam correndo tão rápido atrás de suas vítimas que suas pernas podem cair com o impacto da desaceleração. Qualquer área populada por esses dragões deve ser evitada a todo custo. Se o bando te encontrar, reze a Odin para que você tenha uma morte rápida. O tufão bumerangue. Um tufão bumerangue infectado é muito menos perigoso do que eu pensava. Eu nem pensava que poderiam ser infectados devido à sua natureza quente. Suponho que os afetados estejam velhos ou doentes, então é uma ocorrência rara. Acredito que, devido ao seu tamanho, os parasitas levem muito mais tempo para desligar o cérebro, mas ainda vão enfraquecer e danificar o corpo à medida que progridem. Encontrei este com a cabeça levantada, como se estivesse observando as estrelas. Quase não ouvi até perceber que o vento suave era a respiração da besta. Ele não me notou. Percebi outro novo comportamento mais tarde, na mesma noite que encontrei o pobre dragão. Outros tufões bumerangues se reuniram ao redor e pareciam estar realizando algum tipo de ritual para se despedirem, quase como um funeral. Sabiam que não deviam se aproximar muito, mas todos cuspiram fogo para o céu e soltaram um coro de gritos e berros por toda a mata. Assim que terminaram, depois de algumas horas, acenderam com fogo o tufão infectado para matar o restante da infecção. Então, assim como apareceram, voaram para a noite. Eu me pergunto se eles sabiam que o calor mataria os parasitas. Talvez eles sejam ainda mais inteligentes do que nós sabíamos. O Canção da Morte. Não conseguindo mais controlar seu cuspe ácido, um Canção da Morte infectado deixará um rastro endurecido por onde passar. De sua mandíbula pendura o âmbar seco que vaza constantemente, e às vezes faz com que a boca fique fechada. Ao observá-lo, descobri que eles ainda tentam cantar, apesar de seus pulmões e cordas vocais caírem. Por horas, ele ficará de boca aberta, desesperado para cantar, apesar de perder seu cérebro para a peste. Tudo o que sai são sussurros e um eco do passado. Eles caçam suas vítimas de forma semelhante a como fariam em vida, mas prefiro não repetir o processo doentio. Eu duvido que durma bem esta noite. O Lâmina de Madeira. O Lâmina de Madeira funciona como uma guilhotina orgânica após a infecção. Ele não consegue mais voar, então se prende entre as árvores em bosques densos e espera que uma vítima infeliz cruze seu
seu caminho. Qualquer animal ou viking será decapitado ou, dependendo do estado de suas asas, empalado. Este me pegou de surpresa e me deixou com uma cicatriz feia. O Skrill. Não pensei que Skrills pudessem ser infectados, mas então me deparei com este perto do antigo covil do falecido bestialhão. O gelo começou a derreter na sua ausência. Imagino que este estava hibernando quando os vermes descongelaram o suficiente para se mexer e reproduzir sobre sua pele. Por sorte, eu ouvi antes que ele pudesse arrancar minha cabeça. Ele sibilava e brilhava, mas não acho que consegue usar seus raios sem queimar seus parasitas. Acredito que esses dragões possam ter remanescentes de sua consciência anterior, mas ele foi reconfigurado para preservar seus próprios parasitas. Não tenho certeza, mas espero que o soluço volte logo. O escaldante. Não vimos tantos escaldantes quanto eu imaginava, mas isso ainda acontece pelo menos uma vez por semana. Eles encalharam em nossas praias e assustaram nossos rebanhos. Eles não gospem mais água fervente, mas ainda parecem ter instinto para isso. Em vez de água, eles vomitam seus próprios fluidos podres em qualquer criatura em movimento. É frio e pegajoso e ainda não encontrei uma solução para o cheiro. Quase toda vez que vemos um, sua mandíbula apodreceu e caiu. Parece que eles ainda estão um pouco conscientes e capazes de sentir dor. A vila reclama do barulho quando eles aparecem, principalmente à noite. O Morte Sussurrante. Mortes sussurrantes são os primeiros dragões registrados a preferir especificamente humanos, particularmente os fracos, velhos e jovens. Precisamos encontrar dragões noturnos mais defensivos que possam afastá-los, porque à noite eles procuram qualquer abertura em uma casa enquanto a vila dorme e tentarão arrebatar vikings de suas camas. Na verdade, eles encontraram 3 vítimas até agora, uma sendo um ancião da vila e 2 sendo crianças. As crianças sobreviveram após serem cortadas de seu estômago e estão atualmente se recuperando. Eles ficam nos dizendo que os dragões lhe contaram segredos, mas não conseguem explicar o que são. Dragões não falam, então isto é apenas uma alucinação indutiva de medo. E então vemos um curta demonstrando exatamente esse processo. Eu me caguei. Os quebra-ossos. Os quebra-ossos são relativamente fáceis de evitar, basta ficar longe de cemitérios. Mesmo que você se encontre no território deles, a maioria se tornou mais esquelética do que sua armadura e é simplesmente muito fraca para emboscar. Mesmo assim, você deve ter cuidado. Aqueles que não conseguem correr ainda esperarão que você se aproxime o suficiente para atacar. Por curiosidade, joguei uma pedra perto de uma das cascas de quebra-ossos escondidos. Ele explodiu e estalou descontroladamente, jogando outros ossos ao redor no processo. Então ele simplesmente afundou para se esconder novamente. Os feridos. Descobri que mordidas e arranhões de cascas, embora não sejam infecciosos, ainda são perigosos. Vikings azarados tiveram necrose e infecções graves nas feridas. Vou recrutar alguns cavaleiros de escaldão para ajudar os mutilados a prevenir infecções. Fico imaginando como a Goth está lidando com esta praga. Deveria visitá-la em breve. O corta-cauda. A coleção de cabeças de um corta-cauda não se infecta todas de uma vez. Isso foi comprovado por aquela que encontrei na margem de um rio. Uma cabeça morreu, mas não da peste. Parece ter sido mordida pelas outras cabeças já infectadas. Outra cabeça do outro lado ainda não sucumbiu completamente à doença. Está no estágio intermediário, mas longe demais para salvá-la, mesmo que eu tentasse. Para encontrá-la, segui o aroma doentiamente adociado que ela emitia, como flores venenosas. Não cheirava tão enjooso quanto outras cascas. Enviei alguns cavaleiros de dragão para despachá-la. Esse aqui eu acho especialmente bizarro. Imagina a cabeça infectada nos primeiros estágios, vendo como vai ficar nos últimos sem poder fazer nada. O Crasher das Cavernas. O Crasher das Cavernas é surpreendentemente rápido nas cavernas. Você pode dizer quando uma caverna está infectada se as paredes estão pegajosas e com ferrugem vermelha. A substância pode formar algo semelhante a teias de aranhas. É incrivelmente inflamável, então se você tiver uma tocha, você deve manter um plano de fuga em mente. Esta substância é uma mistura do muco espumável do dragão e seus próprios fluidos corporais. Seja cuidadoso onde pisa também. Esses dragões são muito rápidos e seguram sua caixa torácica dobrável até após a morte. Eles vão te agarrar para cima e arrastar você mais no fundo da caverna até que seu corpo seja esmagado pelas paredes estreitas ou até você sangrar até a morte. Outro aviso, você não pode lavar o cheiro fora de suas roupas. Depois de aprendermos sobre o Crasher da caverna, vemos algumas páginas detalhando as fases do parasita. Fases 1 e 2. A fase de ovo e larva dos parasitas ainda não é muito perigosa. Esta fase é impossível de perceber. Acredito que, depois
Depois que os ovos chocam, as larvas usam as proteínas pegadoras que produzem para guardar no estômago à medida que suas partes bucais se desenvolvem. Fases 3 e 4. Na fase adolescente, o parasita cava o estômago e sobe até o cérebro. O dragão provavelmente sentirá coceira, mas não dor, pois os parasitas ainda são minúsculos. Assim que atingem o cérebro, os sintomas começam. A fase adulta é a fase mais comum encontrada em quase cascas ou cascas frescas. Fase final. Nesta fase, o dragão é essencialmente um cadáver ambulante. Esta fase é longa e fina, com gavinhas veiculadas que se aderem aos ossos e tecidos da casca para mantê-la mobilizada. Elas funcionam como uma mente colmeia, eu acho. Elas mordem. Eu tive que pisar em uma. Asa de armadura. Não pensei que as asas da armadura poderiam ser infectadas devido ao calor intenso e às chamas ofuscadas, mas este foi um caso especial. Devia estar cansado ou morrendo, como os tufão bumerangue. Parece que o metal e as armas em sua pele afundaram no tecido em decomposição. Eu me pergunto se são os fluidos corporais congelantes que mantêm a armadura unida, ou talvez os fluidos produzidos pelos parasitas. Este dragão, ao perseguir sua vítima, ele abaixa a cabeça e de alguma forma o empala. O rosto deste era quase completamente osso, carbonizado, como se o dragão estivesse tentando se salvar, mas não conseguia mais resistir às suas próprias chamas. O chifrada. Uma casca de chifrada é especialmente perigosa. Ao detectar seu alvo, ela ataca. Você tem mais chances em uma floresta de montanhas, mas ela ainda destruirá tudo em seu caminho para alcançá-lo. Na maioria das vezes, a cauda de uma chifrada infectada cai conforme o cadáver se movimenta devido à deficiência do corpo do hospedeiro. Eu descobri isso nos estágios mais tardios da infecção. Os parasitas totalmente desenvolvidos crescem pés com apêndices que se conectam ao tecido do dragão para mantê-lo unido. Parece que a cauda é muito pesada e por isso apodrece muito rápida para este estágio. O sufocante fumaça. Uma colônia de cascas do sufocante fumaça é como uma viagem a Niflheim. A fumaça que eles produzem não é tão quente quanto a dos ainda vivos, mas consegue ser mais sufocante. A fumaça cheira a um cadáver carbonizado e apodrecido e arde nos olhos e orifícios. Pode causar infecções. Então, se você se deparar com fumaça que não pareça quente o suficiente, saia da área. Se o chão estiver obscurecido pela fumaça, use um objeto longo para testar o chão. Se você cair em um ninho, reze para que eles o alcancem antes que você morra sufocado na neva podre. E esses seriam os dragões infectados até agora. Mas a série ainda não acabou, pois temos mais 2 vídeos e vamos começar por um intitulado O Mensageiro. O destino finalmente sorriu para nós nesta noite. Acabei de receber uma carta de Dagur, porcamente amarrada num assustado terror terrível. Ele encontrou o Soluço e outro dragão. Ele não explicou muita coisa. Que desperdício de papel. Bem, pelo menos ele e o Soluço voltarão em breve julgando sua carta. Traduzindo: encontrei Soluço e o Banguela. Fúria da Luz está morta. Encontrei um dragão. Chegarei aí em breve. Dagur. Saímos então dessa carta do Dagur para outras anotações. Dia 1. Acordei esta manhã com notícias terríveis. Antes do sol nascer, vikings assustados vieram me informar que um cadáver humano passava por nossas ruas. Ao ouvir isso, eu soube exatamente o que significava. Era um corpo sem nome, quase esquelético, cheio de buracos e vermes parasitas que se retorciam sobre os últimos pedaços de pele. Eu tinha ouvido rumores de um humano infectado, mas isso confirmou. Com relutância, minha equipe e eu levamos aquilo para ser estudado. Depois disso, precisamos incinerar seu cadáver o mais rápido possível. A primeira inspeção possa afirmar que o corpo humano se decompõe mais rápido do que o de peixes e dragões, o que me leva a acreditar que os vermes conseguem devorar carne mole melhor do que escamas. Se ao menos tivéssemos detectado antes, poderíamos ter estudado o processo de infecção. Dia 2. O corpo desapareceu. E agora o último vídeo dessa série é outra história em quadrinhos. Esse foi o único sobrevivente dos 3. Já chega, eu não consigo escutar mais nada disso. Esses pobres bebês. A propósito, fui eu que encontrei o bebê Fúria da Noite. Posso ficar com ele? Não. Eu vou levar isso como um talvez. Vamos logo, Stormfly está sentindo algo e está deixando ela nervosa.
meu amigo, o soluço tá zarado, viu? Esse vídeo revela que somente um dos 3 filhos do Banguela sobreviveram, sendo que ele mesmo os atacou. Também fica no suspense se o Banguela atacou o Soluço, Stormfly ou os dois, porém eu acredito que seja o Soluço, vista a respiração humana que conseguimos escutar na hora do ataque. Gente, essa série é muito boa, desde os pequenos detalhes, como os papéis estilizados até as animações. Ela consegue se aproveitar muito bem do universo de Como Treinar Seu Dragão e até se baseia na realidade, pelo fato dos parasitas serem cientificamente parecidos com os nossos reais aqui. Infelizmente faz 3 meses desde o último lançamento dessa série, mas eu continuo ansioso pra ver onde ela vai parar, viu? Se vocês gostaram desse vídeo, eu trago mais cobrindo outras Infections AU, fechou? Se cuidem, meus binguinhos, e até a próxima. E vejam se quando for comer peixe, cozinha o peixe bem, tá? Porque senão pode pegar bicho mesmo, é verdade.